estão em suas casas neste momento, os convido nessa hora a participar de mais um culto de oração, participar de mais um momento que você possa fazer o seu lar, na sua casa, um altar ao nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 135. No livro de Salmo, capítulo 135. A palavra do Senhor nos diz assim: Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois o nome dele é amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande e que o nosso soberano é maior do que todos os outros deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra e envia os relâmpagos que acompanham a chuva e que faz os ventos saírem dos seus depósitos. Meus amados, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós adoramos. Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou que nós imaginamos. E todas as coisas estão no seu controle. Ele é soberano. Vamos louvar, junte sua família e vamos cultuar ao nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande releva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. E não há lugar melhor do que desfrutar da presença de Deus. Continue louvando o nome do nosso Pai. Há um lugar de descanso em ti.
esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os meus sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Só em ti. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Só em ti. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. 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 O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há de fato uma segurança naquele que criou e sustenta todas as coisas. E nós louvamos a Deus, a Ele, porque a despeito da nossa fragilidade, aliás, em função mesmo da nossa fragilidade, nós podemos correr aos seus braços, nos lançarmos na sua presença e desfrutarmos dela. Que o nosso bondoso Deus nos ajude a estarmos conscientes dessa verdade, sabendo que o Senhor, Ele nos ama, Ele deseja o melhor para cada um de nós. E de fato, aquilo que de melhor Ele fez por você,
foi ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para lá na cruz do Calvário, padecer, sofrer, morrer, para lhe dar perdão e vida eterna. Então, diante dessa verdade máxima ou clara das Escrituras, que possamos confiar no Senhor e nos colocar sob os seus cuidados. Meus amados, nós estaremos compartilhando a palavra nessa ocasião com base no Evangelho de Lucas. Queria que você abrisse aí, você que está na sua casa, Lucas capítulo 18. É um texto certamente que você já passou por ele, deve ter já refletido nele, e nós gostaríamos de pensar nessa noite, com base nesta parábola que Jesus compartilha aqui, e extrair algumas lições que certamente são preciosas para todos nós. Lucas capítulo 18, versículo 9 até o versículo de número 14. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura bíblica. Diz assim o texto: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificada ou justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos diante das Escrituras. Senhor, nós te louvamos por esse dia. Te agradecemos, Senhor, o cuidado que o Senhor tem tido conosco, e suplicamos agora o teu favor para esse momento de exposição da palavra. Nós sabemos das nossas limitações, da nossa incapacidade, ó Deus, que por nós mesmos possamos entender o texto. Nós precisamos necessariamente da direção do Senhor, tanto na transmissão para na compreensão daquilo que estamos transmitindo. E nós pedimos que Teu Espírito faça isso nessa ocasião. Nos perdoe, Senhor, os nossos pecados e abra nossa mente para que nessa noite a Tua palavra alcance os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amigos, há normalmente no ser humano uma tendência à autojustificação. Há normalmente nas pessoas esse sentimento, essa sensação de que ele está certo, de que ainda quando ele errou, houve uma razão para que ele errasse, ou se ele errou, mas há pessoas que cometem erros mais grosseiros do que ele. Então isso é relativamente comum no ser humano, uma tendência à autojustificação. E normalmente o parâmetro para isso são as pessoas que supostamente nós concluímos que são inferiores a nós. Você
realiza algo e de alguma maneira na avaliação desta tarefa você percebe alguma deficiência, mas você diz, bom, mas há outras pessoas que fizeram piores do que eu. Você se justifica mostrando a deficiência do outro. Isso é relativamente comum. Talvez sejam poucos os cristãos que, aberta e conscientemente, tome a atitude que esse fariseu da parábola tomou. Mas será que, se fizermos uma avaliação mais profunda, mais honesta, se nós atentarmos para detalhes, será que nós não chegaríamos à conclusão de que algumas vezes, ou até muitas vezes, agimos assim como ele? Se nós aprofundarmos as nossas avaliações sobre as nossas ações, será que em muitos momentos não iremos descobrir que agimos como esse fariseu agiu? O texto, como disse, é uma parábola. E parábola era, de fato, um recurso didático muito utilizado pelos rabinos na época de Jesus. E Jesus, como um bom mestre, também se utilizou desse recurso pedagógico. A parábola eram histórias contadas, e às vezes eram fatos, ou mesmo histórias criadas com o objetivo de transmitir uma verdade. Havia uma verdade a ser dita, e para ilustrar essa verdade, tornar mais compreensiva, os rabinos e Jesus muitas vezes usavam as parábolas. E nessa parábola, no versículo 9 e o versículo 10, nós vamos inicialmente encontrar o objetivo dela e os personagens que nela estão. Jesus disse que algumas pessoas confiavam na sua própria justiça. Então Jesus, ele tem como alvo as pessoas que se julgavam autossuficiente, que confiava na sua própria justiça. Então a crítica de Jesus era pessoas, como diz o texto, que confiavam na sua própria justiça. E além disso, além de confiar na sua própria justiça, eles desprezavam outras pessoas. Por isso que afirmamos logo no início que normalmente a nossa avaliação, ou nós justificamos os nossos atos e muitas vezes nossos erros quando comparamos com as pessoas que nós julgamos inferiores, e assim estamos desprezando essas pessoas. A parábola fala do fariseu. Os fariseus, quem eram os fariseus? Era um grupo de religiosos, ou um grupo religioso no tempo de Jesus, e esse grupo existia entre os judeus. Parte dos judeus eram fariseus, e eles se caracterizaram, nós encontramos eles sendo destacados nas Escrituras, com os embates, com os confrontos que eles tiveram com Jesus, a oposição sistemática que eles faziam a Jesus, e muitas vezes Jesus a eles. Lembram, por exemplo, quando os fariseus, acompanhados de alguns herodianos, foram até Jesus, e o texto diz que eles foram para experimentar Jesus. E eles disseram, é lícito pagar tributo a César? Aí Jesus pega a moeda, mostra a finge que é de César, e depois Jesus conclui dizendo, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas note no texto, ou nessa experiência, de que eles foram a Jesus, não necessariamente tão interessados em saber se era lícito pagar tributos a César. O texto mostra que eles queriam colocar Jesus à prova,
colocar numa situação desconfortável. Negar o tributo seria se rebelar ali contra César. Oferecer o tributo seria talvez concordar com as altas taxas de tributo. E o Senhor equilibradamente disse que de fato a César deve ser dado aquilo que é dele, mas a Deus aquilo que é de Deus. Em outra ocasião, também, eles procuraram Jesus para ter informações acerca do divórcio. E o texto, mais uma vez, lá em Mateus, no capítulo 19, vai dizer que para experimentar Jesus, eles chegaram para Jesus e disseram: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? E Jesus vai dizer o que está na lei, dizer claramente que desde o início não foi assim. E aí eles questionam, mas Moisés, ele ordenou que desse carta de divórcio. E Jesus disse: olha, pela dureza do coração de vocês, Moisés permitiu a carta de divórcio, mas não foi assim. Jesus dizia, lá no início está escrito: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E esse texto lá de Gênesis, e que é repetido por Jesus em Mateus, diz: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas nesse texto, mais uma vez, Jesus recebe as visitas dos fariseus para experimentá-lo. Então, por isso os fariseus eram frequentemente uma oposição a Jesus. Também eram vistos, em muitos casos, como pessoas que não viviam exatamente aquilo que eles pregavam. O que eles pregavam da lei, muitas vezes eles não cumpriam. E por isso eles foram chamados de hipócritas. O próprio Jesus os chamou de hipócritas, porque eles pregavam alguma coisa e não viviam essa mensagem pregada. Então era assim os fariseus. O outro personagem no texto é o publicano. Quem eram os publicanos? Publicanos eram coletores de impostos em favor dos romanos, no Império Romano. E nesse sentido, no sentido de aceitação, por conta dessa função deles, eles eram muito rejeitados pelas pessoas e odiados muitas vezes. Eles taxavam o seu próprio povo, muitas vezes extorquiam o seu próprio povo. Os tributos eram altos e às vezes eles ainda acrescentavam mais, eles roubavam. Nós temos a experiência de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que quando teve um encontro com Jesus, e na sua casa, que Jesus foi lá, ele disse: se eu tenho defraudado, roubado alguém, vou restituir 4 vezes, tal. E aí ele revela realmente a sua postura desonesta. Então, muitos casos, eles eram desonestos, porque agiam contra o seu próprio povo. Então Jesus disse: olha, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Aí no versículo 11 e versículo 12, nós vamos perceber a narrativa de Jesus, conforme essa parábola, a respeito da oração do fariseu. Que tipo de oração ele apresentou a Deus? O texto diz que o fariseu em pé, numa posição assim mais de exaltação, ele orava no seu íntimo. E qual era o conteúdo da sua oração diante de Deus? Quais foram as palavras que ele apresentou diante de Deus? Ele começou dizendo: eu te agradeço, Deus, porque não sou como outros homens. A gratidão soa aqui de maneira muito negativa, porque normalmente a gratidão a Deus vem fruto de um coração quebrantado, que reconhece a grandeza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, os feitos de Deus que vêm em nosso favor, que nós não merecemos.
Mas esse fariseu, ele começa dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como esses outros. Então ele vai começar a agradecer a Deus por aquilo que ele é por si, ou pelo menos por aquilo que ele acha ser. Então, quem eram os outros homens que ele se referia que ele não era igual? Os ladrões, os corruptos, os adúlteros. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os ladrões, não sou como os corruptos, não sou como os adúlteros. E aí, para revelar esse caráter, ou o que estava na essência deste homem, deste fariseu, ele diz: nem mesmo como este publicano. Então, ele colocou os publicanos, de fato, na lista de homens que eram desonestos, que eram corruptos e que eram adúlteros. Estava lá, e de fato, os publicanos, muitos deles eram assim mesmo. Mas aí a questão não era as pessoas, ou as qualidades, os adjetivos daquelas pessoas, mas a razão, a motivação dele estar revelando tudo isso. E ele conclui dizendo na sua oração: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Os judeus, eles costumavam ir ao templo às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Eles costumavam fazer as suas orações. Obviamente em algumas outras ocasiões também, mas esses horários era bem frequentado. E o texto diz que ele foi orar, e naquela ocasião também um publicano foi orar. Notemos que o fariseu da parábola, ele demonstrava uma excessiva confiança em si mesmo. Ele era orgulhoso. Ele não reconhecia qualquer defeito em si. Ele só olhava as supostas virtudes. E além disso, ele desprezou o publicano. Ele olhou para as pessoas que de fato tinha esses adjetivos, e essas pessoas de fato viviam de maneira desprezível, as ações eram reprováveis, mas ele, no momento que se exalta, ele denigre, ele abate aqueles que estão, ou aquele que estava ao seu lado, que ele comparou com os outros corruptos e adúlteros. Nós também podemos cair nesse mesmo erro, de comparar ou nos comparar com outras pessoas no momento em que enfatizamos os seus defeitos. A autojustificação tem a ver com essa comparação, muitas vezes, com outros. E quando há essa comparação, normalmente a gente olha os defeitos dos outros, para que assim possamos nos sobressair a eles. Então a gente tem que estar atento, porque Jesus conta essa parábola para aqueles que declaradamente confiavam na sua própria justiça. E como disse anteriormente, provavelmente como cristãos nós não iremos declarar isso, mas pode ser que em algum momento, lá no fundo, no nosso coração, nós tenhamos atitudes assim. Então, é uma boa palavra para a gente refletir nas nossas ações. Então, a oração do fariseu, percebe-se claramente que foi expressamente reprovada por Jesus, quando ele conta essa parábola. No versículo 13, ele vai falar da oração do publicano. E o texto diz: mas o publicano ficou à distância, como se não fosse digno de se aproximar. E ele nem ousava olhar para o céu, talvez cabisbaixos, pensando em quem era, ou o que fizera. Ele apenas batia no peito, e ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim,
que sou pecador. A Bíblia diz que a um coração quebrantado, Deus não resistirá. Notemos que o que ele fez e disse, mostrou humildade, contrição, sentimento de culpa, talvez, arrependimento. Senhor, ser propício de mim, talvez a sua tradução diga assim, que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então está muito claro aqui, quando o fariseu ou o publicano se aproxima de Deus, reconhecendo a sua indignidade, a sua fragilidade, a sua miserabilidade, a sua carência da misericórdia, da graça de Deus, ele não ousou olhar para cima. E dizia apenas, batendo no peito, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Não havia autojustificação aqui. Não havia autoconfiança. Havia um apelo para que o Deus gracioso, bondoso, soberano, olhasse para ele com graça, com compaixão. Adiante desses dois personagens, diante dessas duas atitudes que Jesus ilustra nessa parábola, no versículo 14, Jesus na parábola vai dizer o que Deus pensou de ambos. Qual é a visão de Deus com relação a essas atitudes? Aí Jesus diz: eu lhes digo que este homem, uma referência clara ao último homem, ao publicano, e não o outro, uma referência ao fariseu. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado. Não houve autojustificação, houve justificação. Foi para casa justificado diante de Deus. E aí ele vai dizer: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então foi aquele homem prepotente, arrogante, orgulhoso, que chegou na presença de Deus e foi rejeitado. E a sua oração não chegou ao Pai, não foi aceita por Ele. E foi aquele abatido, contrito, carente da graça, que foi exaltado, ou aceito, ou reconhecido, ou a ele oferecido a misericórdia. Deus pensava mais no espírito, ele olha mais a intenção do coração. Na atitude de ambos, Jesus observa mais as ações do que as palavras ditas. Deus rejeita a tentativa de autojustificação. E Ele aceita o pedido de misericórdia daquele homem, conforme a parábola demonstrou. Então, essa parábola, ela tem realmente muitas lições para nós. E eu sei que na dependência de Deus, você pode se aprofundar nesse texto e extrair dele lições preciosas para a sua vida. E aí, talvez, uma lição bem lógica que devemos extrair é que, ao olhar essa parábola, precisamos, primeiramente, tirar conclusões para nós. Porque somos tentados, mesmo compreendendo o teor da parábola, e quando fizermos uma análise dessa parábola, pensarmos aonde ela se aplica a outra pessoa. E aí, apesar de nós entendermos em tese o conteúdo dela, estaremos respondendo a ela de maneira equivocada. Porque, na verdade, é preciso primeiro avaliar o que ela diz sobre nós. Nós estamos realmente agindo assim em algumas ocasiões? Então, eu preciso olhar para essa parábola, tentando extrair lições para mim.
você olhar para essa parábola pensando em você, precisamos nos apresentar a Deus com humildade, reconhecendo a nossa condição de pecador. Entre tantas outras lições, eu aprendo que eu preciso me apresentar a Deus com humildade. E essa apresentação humilde, ou essa aproximação humilde, vai necessariamente me levar concluindo, ou chegando à conclusão que eu sou pecador, que não foi o caso do fariseu. Ele se auto-justificava. Ele disse tudo que supostamente seria, ou ele pensava ser, mas ele não mostrou a sua fragilidade. As nossas orações, elas podem revelar quem somos. Então, como nós estamos nos aproximando de Deus? Com humildade, reconhecendo a nossa fraqueza, olhando para as nossas deficiências, buscando a misericórdia, a graça de Deus, desejando ser transformado e moldado por Ele, ou temos agido de maneira contrária? O que a parábola me diz? Me diz que eu sou pecador. Jesus quis dizer isso. Ele quis mostrar àqueles que tinham autoconfiança que eles não poderiam ter autoconfiança. Quando ele exalta a postura do publicano, como que a distância nem ousava olhar para o céu e batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Ele estava dizendo: olha, é assim que você deve se apresentar diante de mim, humildemente, reconhecendo a sua condição de pecador, reconhecendo os seus defeitos, aonde você precisa melhorar, aonde eu preciso melhorar. E o primeiro passo para a gente mudar o comportamento é reconhecer que estamos errados nesse comportamento. Então precisamos nos apresentar a Deus com humildade, reconhecendo a nossa condição de pecador. E mais uma vez eu quero enfatizar que isso deve ser fruto, essa consciência ou esse reconhecimento deve ser visto nas nossas ações, porque teoricamente, imagino que todos nós cristãos iremos dizer assim: eu sou pecador. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer assim: olha, Senhor, tu sabes que eu não sou pecador. Mas aí não são as palavras, mas as ações, como nós nos apresentamos ao Senhor. Também nós concluímos que jejuar e dizimar são atitudes corretas, mas se orgulhar disto é muito perigoso. O que o fariseu disse era bom. É aquilo que Deus espera, que sejamos íntegros, não ladrões, não corruptos. Deus espera que sejamos fiéis, não adúlteros. O problema não era o que ele estava dizendo não ser, era como ele dizia isso. Quando ele dizia: eu jejuo 2 vezes por semana, ele estava cumprindo ali alguns costumes da lei, ou práticas religiosas saudáveis. Eles consagravam sua vida ao Senhor. Você agora decide jejuar e se apresentar durante um período diante de Deus em oração, no seu quarto, na sua casa, onde você se abstém do alimento, e você busca a Deus na palavra, na oração, e se consagra. Amém. O problema não está nisso. Você dizima, você contribui, você oferta. Amém, é isso, está certo. É para fazer isso. Mas o problema era o que isso representava para ele.
O que representava para o fariseu? Autojustificação. Então, jejuar e dizimar, ou outras tantas ações, são atitudes corretas. O cristão deve realmente viver assim, de maneira íntegra, mas se orgulhar disso é perigoso. E foi isso que o fariseu demonstrou, orgulho nessas suas ações. É sempre bom considerarmos o que está por trás das nossas ações, porque às vezes as nossas ações elas são reconhecidas, são boas, ações louváveis, mas nós precisamos olhar o que está por trás das ações. Qual é a atitude, qual é a motivação, porque Deus ele sonda o coração. Então, às vezes, as nossas ações estão aparentemente aprovadas, mas por Deus reprovada por conta da intenção do coração. Então, não ser ladrão era algo que Deus iria aprovar? Sim. Não ser corrupto era vontade de Deus para o homem? Sim. Não ser adúltero? Sim. Mas toda essa motivação, essa exposição daquela maneira, o texto diz que ele foi humilhado, não exaltado. O jejum era uma prática louvável? Sim. A contribuição dele era louvável? Sim. Mas a forma como se fazia, Deus reprovou. Por isso que as nossas ações, ainda que corretas, podem ser reprovadas se vierem com dose forte de orgulho. Isso é muito perigoso. Então, meus irmãos, na nossa vida, como cristãos, nós temos um alvo. E a gente já cantou isso aqui muitas vezes. Meu alvo é Cristo. Quando comparamos a nossa vida com aqueles que nós consideramos menos espirituais, quando comparamos as nossas vidas com aqueles que nós julgamos ser inferiores, aí a tendência é a gente concluir que estamos bem, que estamos além. Mas o nosso alvo não é Cristo, o nosso referencial, o nosso modelo é Cristo. Então, quando nós nos comparamos com Cristo, quando a gente compara a nossa vida com a vida de Cristo, com os ensinos de Cristo, aí nós vamos estar aquém. Então, uma vez que o nosso alvo é Cristo, que possamos não olhar para as pessoas que, mesmo que sejam de fato pessoas que estão em um momento ou numa situação mais desfavorável do que a gente, ou nós estamos agindo de maneira mais correta do que eles, isso não pode gerar orgulho no nosso coração. Não esqueçamos que o nosso alvo é Cristo. E Ele não agiu assim. Então, meus irmãos, que possamos nos posicionar humildemente na presença de Deus, como foi a postura daquele publicano, considerando sempre que o que somos e o que temos é fruto da sua misericórdia. Por isso, sabiamente, aquele publicano disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Que nós possamos nos apresentar a Deus assim, humildemente, reconhecendo a nossa condição de pecador, entendendo que as nossas ações, uma vez elas tomadas, ou as nossas ações recheadas de orgulho, será muito perigoso para todos nós. Que possamos ser alcançados pela misericórdia de Deus e transformados segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Vamos orar. Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos tratado e nos ensinado através da tua palavra. Nós pedimos humildemente que através do teu Espírito sejamos convencidos daquilo que nós precisamos mudar,
a nossa postura, o nosso comportamento, possamos humildemente na Tua presença ser encontrado por Ti, alcançado pelo Senhor, sermos agraciados com o Teu perdão, e assim possamos, entendendo a Tua vontade, nos moldarmos, nos adequarmos a ela. Venha nos perdoar e transformar nossas vidas para a glória e para a honra do Teu nome. Senhor, nós queremos também, nesse momento, clamar pela nossa cidade. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós temos enfrentado as angústias que têm alcançado muitos corações. Pedimos consolo e graça. Que o Senhor nos abençoe e abrevie esses dias, para que possamos, uma vez superado esse momento, com mais liberdade, estarmos no Teu santuário louvando o Teu nome. Entregamos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo que carece da Tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós nesse momento, porque somos pecadores. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso próximo encontro, através das lives, domingo, às 18 horas. Mas ainda pela manhã do domingo, nós temos a nossa escola bíblica de maneira virtual, e você vai acompanhar na sua plataforma. Deus abençoe você, tenha uma noite excelente na presença do Senhor. Amém.